Olá, avaliadores de imóveis, tudo bem? Como é que vocês estão? Lembrando que nós estamos nos preparando aí para o lançamento de um material, de um conteúdo, mas esse conteúdo nós vamos falar sobre avaliação de bens, né, de uma forma geral. Toda a ABNT 14.653. Todavia, nesse primeiro momento agora, eu estou me dedicando a falar sobre avaliação de imóveis. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre avaliação de empreendimento. Especificamente qual empreendimento? Loteamento. Loteamento. Então você tem que fazer uma avaliação de um loteamento. Pode ser por uma das partes aí interessadas, pode ser para a própria loteadora. Isso não é muito comum, porque normalmente a loteadora, eles estão no mercado, eles têm experiência disso. E não que eles façam uma avaliação formal, mas eles têm uma ideia de preço muito boa. Pode ser que você faça para o terrenista, a pessoa que está entrando ali numa parceria com o terreno e ele quer ter uma ideia, se o percentual que a loteadora está oferecendo para ele é condizente com o valor que tem aquele terreno, se ele fosse fazer uma venda, por exemplo, se fosse vender aquela gleba que vai ser loteada. Então, e também, lógico, tem os casos que eu já falei para vocês, que você fazer uma avaliação dessa como perito ou como auxiliar, como assistente de uma das partes dentro do processo judicial. E aí tem alguns fatores interessantes que você deve considerar quando você vai fazer a avaliação. E lembre-se, uma dica importante. Se você já vai estudar um caso, por exemplo, de uma pessoa que é terrenista, ele está fazendo uma parceria com uma loteadora, veja se já tem o projeto. Se o urbanista já fez o projeto de urbanização. Porque, dependendo do projeto, os terrenos podem estar ou não mais valorizados. Sim, tem diferença, tá, gente? O loteamento não é simplesmente ir lá olhar o que a lei municipal permite, o que o plano diretor permite, ou a lei de uso e ocupação do solo permite, de metragem quadrada do terreno, que tamanho mínimo que é a frente, e pronto, está resolvido, tá? Isso até vale para cidades médias ou pequenas, tá? Mas se você estiver fazendo um estudo para uma cidade um pouco maior, vou colocar aí de uns 250 mil habitantes para frente, o projeto que é elaborado pelo urbanista, a disposição dessas quadras, o que vai entrar nessa composição, como que vão ser ocupados esses espaços, as proporcionalidades dos lotes. Então, isso vai se influenciar o valor, consequentemente o preço e o sucesso do empreendimento. Porque quando você está fazendo uma avaliação para uma pessoa que está entrando com o terreno, não basta você simplesmente dizer, sim, cada lote vale tanto, mas também você tem que dar uma visão para ele de quanto tempo vai demorar aquilo para vender. Então, quando você tem um projeto muito bem feito para aquela localidade, para aquele tipo de cliente, a possibilidade das vendas serem mais rápidas é muito maior. Consequentemente, ele vai ver esse dinheiro entrar mais rápido. Eu posso ter, por exemplo, uma valorização considerável de um terreno, mas um projeto de tal forma que não fica assim tão agradável a quem vai procurar, para aquela faixa econômica que está procurando aquele terreno, não dá aquela liga com o mercado, entende? Consequentemente, a entrada desse dinheiro vai ser muito mais lenta. Então tem que ficar de olho nisso, tá? Então pega, vê se já tem o projeto e estude a partir do projeto. Tá, mas não tem. O que eu faço? Então é óbvio que você tem que fazer um estudo da média de como andam os terrenos similares que vão se instalar naquela região, mas faça o seguinte, tá? Não esqueça de pegar o plano diretor. Não esqueça de pegar o plano diretor. Porque no plano diretor, gente, e há municípios, tá? Municípios de porte médio para cima, que eles já têm também uma lei, além da lei de uso e ocupação do solo, eles já têm uma lei de sistema viário. Tem município, por exemplo, que ele já tem uma previsão, é lógico que isso não é totalmente definitivo, é uma previsão de toda a área do município, sim, toda a área, até aquela parte que não é área urbana, ele já tem uma previsão de como que seriam as avenidas, por exemplo. Não as ruas, mas as avenidas principais.
E isso é importante, porque quando você conhece, né, a perspectiva, né, por onde vão ser, né, os traçados dessas avenidas, isso vai ser muito impactante no deslocamento, na saída dessas pessoas, por exemplo, né, no trânsito dessas pessoas num bairro novo que está sendo criado. Então isso vai impactar diretamente também no valor, consequentemente, no preço desses lotes. Tá? Outra coisa que você deve ficar de olho é na proporcionalidade do tamanho dos lotes. Porque hoje em dia já está se fazendo assim aqueles lotes muito pequenos, então não tem nem como fazer subdivisão. Né? Ou tem empreendimentos que até faz um pouquinho maior e ele não pode mais ter subdivisão. Né? Então tá lá, se você pegar a lei federal, é no mínimo 5 metros. Então o pessoal já faz assim, por exemplo, de 6, de 7, que aí você não consegue subdividir um lote. Entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado também como que você vai fazer para ficar essa proporcionalidade. E aí o pessoal também pode fazer as quadras maiores para ter, por exemplo, um lote de frente grande, sei lá, tem um lote os lotes mais antigos, por exemplo, que eram 12, 14, até quase 18, né, de frente, por 35, 40, né, com quadras bem grandes e lotes muito compridos. E aí quando você faz a subdivisão, você fica com aquele lote desproporcional, entende? Fica muito comprido, estreitinho. Então isso também pode implicar que você está perdendo o terreno. Você poderia talvez fazer quadras menores e aproveitar mais o espaço ali. Outra dica também é que se você faz um lote que não dá para dividir em dois, tá, e é uma região popular, você pode fazer aquele lote do qual a pessoa pode unificar e aí sim ela consegue dividir em 3 lotes menores, até para fazer, por exemplo, né, aquelas construções geminadas. Então fica de olho nessas dicas aí, tá, gente? Então lembrando, pegue um plano de urbanista, se já tiver. Se não, estude a partir do plano diretor e estude muito bem, preveja qual o mercado vai atender esse loteamento e aí a questão do tamanho de frente que pode ter esses lotes, a metade total de cada lote e a proporcionalidade, né, entre frente e profundidade dos lotes, beleza? Com isso você vai chegar num valor bem real de mercado, que o imóvel vai ser comercializado, os lotes vão ser comercializados e a pessoa que entrou na parceria, ele vai ter fluxo de entrada desse dinheiro, beleza? Fica essa dica aí, boa sorte para vocês e eu espero encontrá-los em breve. Um abraço!